Bom dia, gente. Vamos fazer mais um vídeo, mais uma transmissão ao vivo. Essa será a nossa terceira, na realidade quarta, mas na ordem que nós estabelecemos de seguir um conteúdo teológico. Esta é a nossa terceira transmissão. Nós fizemos a transmissão da bibliologia, fizemos a transmissão do Pentateuco e agora faremos a transmissão dos livros históricos. Os livros históricos do Antigo Testamento. Conforme programado, nós vamos fazer uma transmissão de aproximadamente 1 hora, são 10h51 da manhã, vamos fazer aí por volta de até 11h50, para não ficar muito pesado. E você aprimora o conhecimento, você busca em livros, você busca em outros vídeos e vai aprimorando o teu conhecimento. Bom, nós estudamos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. E tratando de livros históricos, nós temos aqui os livros que vão de Josué até o livro de Esther. De Josué até o livro de Esther. Nós vamos ter Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Interessante que no Novo Testamento também tem um livro histórico. Você vai ao Novo Testamento, você também encontra um livro histórico que é o livro de Atos dos Apóstolos. Maria Aparecida, como é que você está, minha querida? Amém. Deus abençoe você também, família. Minha prima Maria Aparecida. E o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, ele narra a história, como tudo começou, no que diz respeito à igreja. Se você quer saber como a igreja de Cristo iniciou, você vai ao Novo Testamento, ao livro de Atos dos Apóstolos, e lá você tem a história da igreja. Mas o que então são estes livros históricos do Antigo Testamento? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estes são os livros que narram a história da nação de Israel. Eu falei para vocês no vídeo anterior que eles são hebreus, israelitas e judeus. São coisas diferentes. Hebreu porque são de uma família, descendentes de Éber, descendentes de Abraão, que Abraão também é descendente de Éber. Israelitas, nação, ou seja, enquanto no Egito, eles eram hebreus. Durante o deserto, eles eram hebreus. Mas quando eles entram na Terra Prometida, eles tornam-se israelitas. Eu até fiz referência ao pastor Dr. Caramuru, que ele nos deixa claro que para ser nação precisa ter povo, lei, território e costumes. Povo, lei, território e costumes. Os hebreus eram povo, os hebreus no Sinai receberam a lei, e os hebreus tinham seus costumes, mas faltava o território. E o território começa a surgir com o general Josué. Então, quando nós lemos de Josué em diante, nós vamos ler como a nação de Israel se tornou, como o povo hebreu se tornou a nação de Israel. E lá, depois do cativeiro babilônico, é que eles vão se tornar judeus, é que eles vão organizar
a sua teologia, a sua doutrina, e eles vão se tornar judeus. Nós vamos falar sobre isso também ainda hoje. Paz Lila, você tá atenta, hein? Sempre que a gente põe o vídeo, você tá ligado aí. O livro de Josué, ele vai nos mostrar, o objetivo do livro de Josué é nos mostrar como aquele povo que saiu do Egito, lembre que nós falamos de um povo, nós falamos de um templo, nós falamos de um culto, nós falamos de todos esses detalhes aí. Como que aquele povo que saiu do Egito entrou em Canaã? Nós já falamos, eles deram várias voltas por causa da murmuração. Aí depois eles, sentido leste-oeste, né, eles chegaram pela região de Moabe. Aí vocês vão lembrar aquela questão de Balaão e Balaque, né, quando Baraque mandou buscar Balaão, e até no final da Bíblia fala do prêmio de Balaão, que é o prêmio, né, aqueles que agem, inclusive já fica a primeira dica de hoje aí, aqueles que agem na obra de Deus. Catiúcia Doerner, paz do Senhor, já estou aprendendo. Muito bem, Catiúcia. Adriano Pereira, meu irmão, paz do Senhor, Deus te abençoe. Aqueles que na obra de Deus agem somente visando isso aqui, já receberam o seu galardão. Paz do Senhor, Lúcia. É o chamado prêmio de Balaão, né? E Balaão recebeu aquele prêmio lá para fazer o que era contrário. Graças a Deus que ele não conseguiu. Mas naquele momento ali nós temos então, passado aquele momento, nós temos então Josué, no seu livro, com uma nação inteira à margem do Rio Jordão para entrar na terra prometida. Só que tem um detalhe. A terra que ele iria entrar não era uma terra desabitada. Tanto que vocês lembram que 38 anos atrás, os espias, quando andaram na terra, eles já registraram que a terra tinha gigantes. Josué e Caleb disseram, tem gigantes, mas também tem bênção. É terra que mana leite e mel, um cacho de uva são 2 homens para levar. Amém, Joseval. Você é bênção, viu? Então Josué estava com um problema em mãos. Josué teve todo o período do deserto andando com Moisés. E é uma coisa muito interessante no livro de Josué, logo no início do livro de Josué, que é quando Deus chega. Eu inclusive vi o irmão Valdírio pregar essa mensagem lá em Barreiras, eu achei muito interessante, numa festa da igreja Avivamento da Fé. Eu já deixo aqui meu abraço ao pastor Eduardo Yamashita, grande amigo. E Deus chama Josué e diz, Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Parece fácil. Agora vai agir como Moisés. Vai para ter intimidade com Deus como Moisés. Vai passar o período no deserto. Vai colocar a vida em risco. Vai realmente ter experiências espirituais com Deus. E Josué é aquela pessoa que vocês sabem que onde Moisés estava, Josué estava junto. Até na subida do monte, quando Moisés foi buscar as tábuas da lei, Josué não foi até onde Moisés foi, mas Josué também subiu no monte. Eram 2 personagens. O Josué, filho de Num, e o Caleb, filho de Jefoné. Só que Josué não se apartava de Moisés. Inclusive, fica uma dica para os pastores. Sucesso sem sucessor é fracasso. Se você quer ter sucesso no teu ministério, lembre-se que a obra não é tua. Você precisa separar alguém, preparar alguém para que haja continuidade, porque a obra é de Deus. E Moisés, neste sentido, foi bem-aventurado. Moisés preparou Josué. E quando o Senhor enterrou Moisés, o Senhor vai voluntariamente a Josué e diz, Josué, Moisés, meu servo, é morto. A responsabilidade agora é tua. Ou seja, não foi à toa que você passou 40 anos treinando. Não foi à toa que você passou 40 anos aprendendo com o melhor.
não foi à toa. Você aprendeu porque eu tinha uma obra para ser realizada contigo. E neste momento aí nós temos até uma dúvida, que dizem alguns que o livro de Deuteronômio escrito por Moisés talvez tenha sido fechado por Josué, porque nele narra a morte de Moisés. Então Moisés não poderia ter registrado a própria morte, é lógico, e provavelmente quem fez esse registro tenha sido o Josué. Então agora Josué tem um povo que veio do Egito, que ele acompanhou por 40 anos, um povo do qual ele, somente ele e Caleb, eram testemunhas de tudo que aconteceu, porque os outros morreram na estrada, e os que estavam com ele tinham nascido durante o deserto. Isso não é coisa simples. Nós já dissemos que devem ter saído do Egito aproximadamente 3 milhões de pessoas, então Josué naquele momento tinha um número bem maior, porque uma pessoa não produzia somente uma, produziam várias. Josué era aquela pessoa com experiência. Diante da obra do Senhor devem ter obreiros de experiência. Eu recordo quando foram separados os primeiros diáconos, foi dito: escolham dentre vós pessoas de experiências, pessoas que estiveram conosco desde o princípio. Então Deus chega para Josué e diz: é você este homem. E Josué tem atrás de si um povo, Josué tem atrás de si um sacerdócio, e Moisés era descendente, Moisés era da mesma família que Arão. Então Moisés tinha uma familiaridade muito grande, mas Josué já não era da mesma tribo. Josué era de outra tribo, então um primeiro problema já aparece por aí. E nós temos agora que à frente de Josué está o Rio Jordão. E isso não é brinquedo, porque trata-se de uma barreira natural. Deus agora incumbiu Josué de introduzir o povo na terra prometida, aquela terra da esperança, aquela terra da promessa, aquela terra do desejo. Aquela terra por onde passou Abraão, aquela terra de onde veio Jacó e desejou voltar. Josué estava ali com os ossos de José. José disse: quando vocês forem, levem meus ossos e enterrem lá na terra. Os ossos de Jacó também. Josué estava com uma responsabilidade muito grande sobre os ombros. Ele agora tinha responsabilidade pela arca, ele agora tinha responsabilidade pelo tabernáculo, ele tinha responsabilidade por tudo estar nas mãos dele. Josué, então, compreendendo que a bênção de Deus é que vai à frente do homem, e a própria Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, Josué ordena que os sacerdotes seguissem à frente do povo, e quando o povo pisa os pés, quando os sacerdotes pisam seus pés na água do Rio Jordão, só um instante, na água do Rio Jordão, imediatamente as águas do Jordão abrem. Isto é muito interessante, gente. Isto é muito interessante. Espera um pouquinho que eu vou precisar pegar um cabo aqui, só um instante. Então, imediatamente, a água do Jordão, na realidade ela não abriu. A água do Jordão, pastor Josinei, meu irmão casadinho, Josinei é um obreiro nosso aqui de Luiz Eduardo Magalhães, abençoado. Ele e sua esposa, indicamos ele para a congregação do Independente 2. O obreiro da congregação, que é o presbítero Bento, recebeu ele lá. Nosso pastor colocou o Josinei lá. Josinei tem feito um trabalho extraordinário. Teu trabalho está repercutindo, viu, Josinei? Teu trabalho está repercutindo. Continue. Interessante, gente, que a água do Jordão, ela embarreirou. Como assim embarreirou? Opa, vamos lá, que programa ao vivo é assim mesmo. A água do Jordão, ela parou naquele local onde eles haveriam de entrar. É como se Deus colocasse a mão e dali para cima a água começou a amontoar. E dali para baixo a água secou.
e o povo passou a pé enxuto. Então, digamos que neste momento, Deus confirmou o seu ministério sobre a vida de Josué. Deus confirmou o seu ministério sobre a vida de Josué. Mas aí agora nós temos um outro problema. O povo da terra. E o povo da terra, conforme é de conhecimento, não era povo simples, não. Eram adoradores de Baal, eram adoradores de Azerá, eram adoradores de Moloque, né? E eram povos guerreiros. Os filisteus, por exemplo, que estavam na terra, dominavam o metal já há muito tempo, foram os primeiros a dominar o metal e eram aqueles que ficavam no chamado caminho do mar. Só que Deus deu a Josué uma coisa chamada estratégia. Muita gente, quando vai fazer qualquer coisa para a obra de Deus, não traça metas, não traça estratégias. No Novo Testamento nós temos uma orientação. Quem é que vai construir uma casa e antes não para fazer um projeto, não para analisar quanto tempo vai demorar, o clima, se o material que tem dá. Isso para que evite de começar uma construção e alguém passe e diga, ei, olha aí, tá vendo? Ó, não deu conta de terminar. Deve haver um projeto. Josué, então, sabendo que aquele povo sabia que Josué estava vindo para tomar aquela terra, porque isso se sabia, tanto que era denunciado de longe. Eles olhavam de longe a nuvem e já viam que o povo estava chegando. E de noite eles viam aquele clarão da coluna de fogo e sabiam que o povo estava chegando. Josué, então, tinha um problema. Só que estratégia. Josué entrou bem no meio da terra de Canaã. Atravessou o Jordão, bem cortando a terra de Canaã pelo meio. E quando ele entra, imediatamente ele faz incursões militares à frente. Ou seja, saindo do Rio Jordão em direção ao Mediterrâneo. É onde ele encontra a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, que os irmãos sabem que foi dada várias voltas, e na última volta o povo gritou e os muros da cidade implodiram, ficando de pé somente a parte que ficava a casa de Raabe, a prostituta, que havia sido prometida lá atrás pelos espias, dentre eles Josué e Calebe. Prostituta esta que futuramente foi resgatada, digamos assim, resgatada a sua história, a sua moral, e ela acabou entrando na linha da semente da mulher. Ela faz parte dos descendentes de Cristo, dos ascendentes de Cristo. De Cristo, entenda, Jesus, né, Jesus não é filho de José, mas na linhagem tem-se que filho do filho do filho do filho do filho do filho, chegou em José, nasceu Jesus, de Maria por ordem do Espírito Santo. Quando então Josué toma, nós estamos tratando aqui agora de estratégia militar. Tem aquela teofania, quando Josué, preocupado com o que haveria de fazer no dia seguinte, sai de madrugada, né, caminhando, e de madrugada é um bom horário para orar. Não que a fila seja menor. De madrugada a fila é menor. Não é que a fila é menor de madrugada, é que de madrugada você tem mais calma. De madrugada não chega alguém, não passa um carro, um cachorro não late, um copo não quebra. De madrugada você tem mais paciência para orar, você tem mais tranquilidade, é por isso. A fila é menor, Deus é onipresente, Deus é onisciente, então não existe esse negócio de fila menor, não. A hora que você orar, o Senhor te ouve e ele não é igual o homem que falou 2, 3, 4, ele já não consegue entender todo mundo. Ele entende todo mundo de uma vez só. Então, não se preocupe com isso, não. Aí Josué de madrugada, então, sai caminhando e meditando e de repente encontra um soldado, um homem, ele diz, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Entende-se que ali é uma teofania de Cristo. Pois bem, Josué então parte a terra prometida ao meio. E ao partir a terra prometida ao meio, ele separou as forças da terra. Ele separou. Ficou um pedaço ao norte e um pedaço ao sul, né? Dividiu. E ele agora faz incursões de um lado, né? Ele toma o lado, me parece que foi o lado sul que ele tomou inicialmente. Por que o lado sul?
porque ali embaixo tinha os edomitas, ali embaixo tinha outros povos, os próprios egípcios poderiam ser que fizesse alinhagem com o povo da terra, aliança, e depois viesse prejudicar o governo de Josué, governo. Nós estamos falando do início da história de Israel. Aí Josué então, o tempo voa, já é 11h10. Josué então toma a parte sul, depois Josué toma a parte norte. Já estava tão acostumado que chegava e tomava face, que tem aquela questão da capa babilônica, quando Deus revelou para ele que tinha alguma coisa escondida e que ele precisava mais confiar em Deus. Em resumo é isto. Bem, Josué toma a parte norte. Quando Josué toma a terra prometida, nós temos alguns episódios que chamam a atenção. O primeiro deles é a parte de Israel que ficou lá do outro lado do Jordão. Eles não queriam atravessar o Jordão para vir ajudar a tomada da terra. Foi quando Josué chama a atenção e diz, não, todos nós vamos agir juntos. Aí acabaram ajudando. Aí nós temos o Caleb, que eu gostei muito do que ele diz. Caleb diz, olha, eu já tenho tantos anos, me parece que 80 e tantos anos, 78 anos parece. Ele já era de 30 e poucos quando saiu de Canaã. E já tenho tantos agora e estou tão jovem, tão forte como eu saí. E o que foi prometido por Moisés, eu quero que você agora, que é o comandante Josué, me dê. Aí Josué então deu a Caleb aquela terra que havia sido prometida a Caleb e aos seus descendentes. Pois bem, Josué então toma. Isaac Vieira, você está atento aí. Deus abençoe. Estou gostando de ver Oráculo participando do nosso grupo lá, conteúdo teológico, viu? Tem o irmão Romário aí, que é daqui da nossa cidade. Romário joga duro também. E os irmãos estão tendo debates de alto nível lá no conteúdo teológico. Só que aí agora, gente, Josué chama o povo à responsabilidade. Sabe, a igreja sempre vai ter gente nova. E isso é bom, porque gente nova renova. Gente nova confirma que haverá continuidade. Mas o problema de gente novo é que gente novo não sabe como era antigamente. Não sabe como foi, não sabe a história. Por isso que eu até já falei que houve o Deuteronômio, que é a repetição da lei. Mas os novos que estavam lá com Josué não estavam querendo servir ao Senhor como deveria. Aí Josué reúne todas as tribos e diz, olha, vocês têm opção, livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Eu vou perguntar para vocês hoje. O que vocês escolherem está decidido. Contou toda a história, vocês sabem que vieram do Egito, Deus os abençoou, né? A sandália do pé crescia junto, a roupa, tal. Deus mandou maná, Deus mandou codorna, tal. O maná durou até o dia que eles pisaram na terra prometida. Quando eles pisaram, o maná cessou. Aí Josué disse, olha, daquele lado eu tenho um monte Ebal, daquele lado eu tenho um monte Gerezim. Eu vou tomar eles por testemunha perpétua. Vocês vão escolher se vocês vão servir aos deuses egípcios, aos deuses da terra, aos deuses pagãos, ou se vocês vão servir ao Deus verdadeiro, Senhor do céu e da terra, tal. O que vocês decidirem está decidido. Agora eu e a minha casa, eu já adianto, serviremos ao Senhor. Se o povo escolhesse seguir os deuses da terra, ia ter problema, porque o comandante deles, que era Josué, ia ter conflitos. Como é que Josué ia abrir brecha para os deuses estranhos na administração de Israel? A recém-formada nação de Israel. Aí nós temos aí o fim do livro de Josué. O povo escolheu servir a Deus, e nós temos o fim do livro de Josué. Começa aí agora um período de aproximadamente 300 anos, 301, 299, 300 anos, 303 tal, em que Israel passa a ser governada, a nação, por juízes. Josué morre. E eu disse há pouco que sucesso sem sucessor é fracasso. Josué morre.
e Josué não preparou um sucessor. Josué não tinha alguém pronto para assumir o seu lugar. Sabe, é aquele obreiro que só ele faz tudo e ele não ensina ninguém a fazer nada. Aí no dia que precisa receber uma autoridade, não tem quem receba. No dia que precisa realizar uma bênção apostólica, os obreiros não sabem realizar, os presbíteros. No dia que precisa fazer uma apresentação de criança, não sabe fazer. No dia que precisa trazer uma mensagem doutrinária, não sabe, não tem, tudo é ele quem faz. Mais ou menos Josué. Aí a terra passou a ser governada por juízes, e a marca do período do juiz, desses 300 anos, e 300 anos não é pouca coisa, gente. O deserto foram só 40 anos. O governo de Josué me parece que foi 110 anos, eu não tenho de mente agora, o Josué viveu 110 anos. É uma coisa assim, eu não lembro agora nesse momento. Exatamente, foi 30 anos de Josué, ele morreu com 110. Aí agora, por 300 anos, esta nação, politicamente agora estabelecida, com território, com povo, com costumes e com lei, esta nação agora passou a ser governada por juízes. Aí Deus levantava um juiz, o povo ficava firme. Morria o juiz, o povo fazia o que queria. Aí nós temos vários juízes, né? Alguns deles chamam muito nossa atenção, que é Gideão. Inclusive o livro de Ruth, ele se passa paralelo ao período de Gideão. Enquanto Gideão está em Jerusalém, Ruth está com Noemi lá na região de Moabe. Elas saíram de Jerusalém por causa da fome, foram para lá e a fome lá foi grande. Aí morreu o marido da sogra, morreu o marido das filhas, das noras, os filhos de Noemi. E depois elas regressam. É o mesmo período, aquele período em que Gideão estava malhando trigo no lagar. Estou dando pontos específicos que eu sei que muita gente conhece esses detalhes, está atento a esses detalhes. Aí Deus levantou outros juízes, né? Levantou Jetro, Deus levantou Sansão. Deus levantou vários juízes. Quando o juiz estava vivo, o povo estava em pé. Quando o juiz morria, o povo se acabava. E este período dos juízes demorou até os dias de Samuel, o sacerdote Samuel. Samuel, ele, como todos sabem, era filho de... Nós já vamos para os livros de 1 Samuel, né, que isso narra em 1 Samuel, mas é o fechamento do livro dos juízes. Samuel, ele é uma transição do período dos juízes para o período da monarquia. Você vai pegar isso através de Samuel. E Samuel é aquele filho de Eucana e Penina que fora prometido a Deus pela mãe, caso Deus desse um filho varão a ela. Ela era estéril, ela sofria com a rival, e rival aí entenda, rival é a outra mulher do marido, não quer dizer que elas eram inimigas, só quer dizer que eram rivais porque era outra mulher, só isso. Era o nome que era dado. Na verdade, Ana era a primeira e a outra era a segunda. E a segunda foi que deu filhos. Aí uma coisa muito interessante que muita gente questiona, por que Samuel não sendo da tribo de Levi, Samuel se tornou sacerdote? Porque em Israel, todo primogênito pertence a Deus. Eu até ensinei isso no curso de teologia da semana passada. Todo primogênito, primeiro filho, macho, pertencia a Deus. Isso é uma prática muito comum também nas religiões orientais. Os muçulmanos, por exemplo, todo primeiro filho de um muçulmano, o nome dele é Mohammed, Maomé. Pronto. Todo primeiro filho, se você vê alguém por nome de Maomé, como é teu nome? Mohammed. É porque ele é o primeiro filho de uma nação. Eu, por exemplo, se fosse muçulmano, por ser o primeiro filho de meu pai, meu nome seria Maomé, caso eu fosse muçulmano. E se eu fosse judeu, eu seria entregue no templo, porque eu sou o primeiro filho
da casa do meu pai. E o pai poderia, como aconteceu com Jesus, Jesus também era o primeiro filho de José, tido como primeiro filho de José e Maria, e foi apresentado no templo. É apresentado no templo para ser entregue lá, para viver lá. Só que o pai pode realizar o resgate. Aí, José realizou o resgate de Jesus. Lá, a Bíblia diz no Novo Testamento, parece que em Marcos, se não me falha a memória, que foi lá e pagou o preço devido, é o preço do resgate. Isso acontecia com todo o primeiro filho. Tem muita implicação nisso aí que eu não vou entrar agora, que o tempo não seria suficiente. Nós ainda estamos no segundo, entrando no terceiro livro dos livros históricos. Só que no caso de Samuel foi diferente. Samuel não foi resgatado porque Ana havia prometido Samuel a Deus. E aqui outra dica, gente. Que dica maravilhosa que eu ouvi recentemente numa mensagem na igreja Avivamento da Fé. Eles estavam em festa de jovens, e o pregador, um evangelista que veio de São Paulo, eu gostei muito da mensagem, e ele me fez perceber algo que eu não tinha visto. Eu não tinha visto ainda, já li, mas não tinha observado com essa ótica. Ana, todos os anos, depois de entregar Samuel ao sacerdote Eli, ela vinha visitá-lo. Depois que ela desmamou, ela entregou o menino ao sacerdote, disse que aquele menino era fruto daquela oração, que ela era aquela mulher e tal. E nesta visitação, Ana trazia uma estola. Ela trazia uma roupa. Presta atenção nesse detalhe aqui. Ela trazia uma roupa de linho. Uma estola de linho. Você vai ver isso aí no capítulo 2, parece. 2 ou 3. Você vai encontrar isso aí. Do livro de 1 Samuel. 1 Samuel. O que Ana estava dizendo para o filho? Meu filho, eu quero que você seja sacerdote. Samuel passou desde criança a ter brincadeiras no sentido sacerdotal. Sabe que você é quem dá para o seu filho o norte, o caminho que ele vai viver futuramente? Se você não diz para seu filho, meu filho, ser crente é bom, ele vai descobrir o que é bom. Se você não diz para seu filho, meu filho, trabalhar é bom, esse é o caminho, esses são os resultados de quem trabalha, seu filho vai descobrir de forma comum aí. Recentemente eu fiquei sabendo de um homicídio que houve aqui numa cidade vizinha. Quem está acompanhando as notícias sabe. E até rolou um áudio aí onde uma pessoa fala no áudio e diz, poxa, mataram o guri era inocente, era sujeito homem, mas era inocente. E eu fazendo uma análise daquele áudio e pensando, rapaz, em que mundo vivem esses dois? Vivem os que foram mortos, inclusive parece que houve um confronto com a polícia matou. Em que mundo essa galera vive, velho? Em que mundo, sabe qual é o contexto, o que eles pensam da vida? Porque meu pai costumava dizer o seguinte, não estava rezando. Né? Quando veio uma situação dessa, não estava rezando, porque... Então é você, pai, quem determina para onde seu filho deve andar. A hora que ele chega, a hora que ele sai, com quem que ele sai, o que ele fala. Eu não posso ouvir meu filho dentro de casa usar um palavreado de qualquer forma e eu deixar. Se eu deixar, eu concordo. Eu tenho que guiar ele no palavreado correto. Eu não posso ver meu filho mudar o procedimento, e o pai sabe disso, a mãe sabe disso, os familiares sabem disso, mudar o procedimento e vou não tomar providência. Alguma coisa está errada. O que você quer para seu filho? E Ana, né? O pai é quem passa a sua visão para o filho. O pai já viu, o pai já sofreu, o pai já... Né? Alguém disse que nós não teremos oportunidade de sofrer tudo de novo para aprender com as nossas próprias experiências. Nós temos que aprender com as experiências dos outros. E Ana trazia para o filho uma roupinha de sacerdote. Todo ano Ana dizia, meu filho, uma roupinha maior. Aí vestia ele e o menino já agia como se fosse um sacerdotezinho. Sacerdotinho. De sorte que determinado dia, Deus fala com Samuel e todo mundo sabe a história. Samuel, ô Samuel. E naquele exato momento o Senhor diz que Eli e seus filhos estavam errados, que Deus haveria de tomar providências, e fala até de consequências drásticas que seriam tomadas pelo Senhor, e o Senhor tomou.
em um dia, o Senhor tirou de frente do sacerdócio levítico de Israel os filhos de Eli, que eram chamados de filhos de Belial, e o próprio Eli foram colhidos. Então Deus estabelece Samuel, que agora, assim como Josué, que aprendeu desde pequeno, agora era o sacerdote, era uma espécie de pré-rei, porque Samuel era quem administrava o povo, era um juiz e era um profeta. Ele desempenhou várias funções. Bom, a história segue e nós entramos nos livros dos reis. Passam os livros de Samuel e nós entramos nos livros dos reis. Existem alguns livros que são registrados nestes mesmos livros, mas que nós não temos eles no cânon sagrado. É livro das guerras de Israel, livro do e etc. Aí o texto diz bem assim: e o mais deste rei está escrito no livro tal, só que este livro, infelizmente, não foi encontrado e estes livros não fazem parte do cânon. Eu creio que algum dia, na eternidade, o Senhor nos revelará o que está escrito, o que foi escrito nestes livros. E a nação de Israel, então, julgando as outras nações, olhando o procedimento das outras nações, a nação de Israel, então, pede a Samuel, que era sacerdote e último juiz, que lhe estabelecesse um rei. Samuel, a princípio, fica triste, porque Samuel lutava para que o povo fosse bem dirigido, fosse bem guiado. Assim como os filhos de Eli, os filhos de Samuel também não eram lá essas coisas todas, né? Porque os meninos também erravam bastante, e está registrado na Bíblia. Amém, irmão Joaquim? Deus te abençoe. Aí Samuel vai a Deus e Deus diz: Samuel, o povo não está rejeitando você. Lembre-se que nós estamos falando da história de uma nação, a história de Israel. O povo está rejeitando a mim, Samuel, porque eu que tenho governado sobre eles. Mas, como o povo queria, né, Deus então, entenda. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como assim? E Saul? Quem escolheu Saul não foi Deus? Não foi Deus quem disse: ó, ele está em tal lugar, vai lá, é fulano de tal, tem a questão das jumentas, tal. Não foi Deus quem escolheu? Mas Deus escolheu Saul nos critérios passados pelo povo. E como é que o povo queria? Queria um rei alto, que a nação de Israel tem média de 1,60 m, 1,70 m. Mais ou menos a minha altura, eu tenho 1,76 m. É um povo baixo. Eles queriam um rei alto, bonito, que quando houvesse as festas, eles pudessem apresentar o rei às outras nações. Chegou o rei de Israel, né? Aquela figura espetacular, bonita, chegava num cavalo. Eles queriam isto. Queriam ter festas como as outras, queriam celebrar os seus dias de festa, queriam aparecer, queriam existir. Aí Samuel vai ao povo e diz: gente, o rei vindo, o rei vai começar a cobrar de vocês impostos, que no Brasil a gente sabe que imposto é uma espécie de tributo. O rei vai ter exército, vai pegar os vossos filhos para ir ao exército, obrigatoriamente. Vocês vão trabalhar e uma parte do que vocês trabalharem será entregue ao rei, porque tem que manter a máquina estatal. Por isso que no Brasil a gente paga tributos de grande quantidade. A gente sabe que 30% de tudo aquilo que a gente tem ou mais é tributo. Essa caneca aqui, o valor que eu paguei dela, 30% foi tributo. E esse tributo vai para o governo. E do mesmo jeito acontecia lá em Israel. Mas o povo insistiu. Então Deus escolheu Saul conforme critérios do povo. Saul então reina por 40 anos. E diga-se de passagem, Saul no início foi um bom rei. Saul organizou o povo, Saul organizou os exércitos, Saul foi um bom rei, Saul trabalhou mesmo de forma extraordinária. A nação de Israel passou a surgir. A princípio não tinha nada errado. Só que com o passar do tempo, 40 anos depois, Saul então começa a crescer demais. Aquele rapazinho humilde que se escondeu atrás da bagagem, que não queria ser rei, que criava jumenta,
agora se tornou o arrogante, se tornou o prepotente, se tornou o presunçoso, a ponto de determinado dia, Samuel está sendo aguardado para oferecer um sacrifício, e Saul, como rei, se julgou o cara. Vai outra dica aí, ó. Não entre naquilo que não é sua atribuição. Não põe o dedo no homem do Senhor. Não põe o dedo que você se quebra. Faça a sua função porque você vai prestar conta dela. E deixa a função dos outros. Não entre na... Deus deu a cada um um dom. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Não queira entrar naquilo que o Senhor não te chamou. E o apóstolo Paulo orienta a igreja atual dizendo: se eu por acaso estou no corpo e sou orelha, e não sou nariz, por acaso eu não sou do corpo? Deus chama cada um para um serviço. E não adianta você querer fazer aquilo que o Senhor não te chamou. Deus chamou um para presidir, chamou outros para serem presididos. Chamou um para pregar, chamou outro para ensinar. Chamou um para cantar e chamou outro para ouvir. É assim que funciona. E na obra de Deus tem aquele que limpa o chão e tem aquele que pinta a parede. Então Deus tem bênção para cada um. É tanto que ele diz, ó, um copo d'água a um pequenino não está perdido. Então não entre na atribuição dos outros. E é tão interessante que Mateus 22:12 vai dizer: venho sem demora e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E na hora que a igreja for arrebatada, a primeiríssima coisa que o Senhor vai fazer depois do arrebatamento é chamar os crentes à prestação de contas. Então, meu irmão, em vez de você querer tomar a posição de outro, fique na sua posição e faça o seu serviço conforme o Senhor mandou você fazer. Aí, ó, galardão. Caso contrário, você achar que alguém está fazendo, Deus entregou na mão dele, ore para que Deus abençoe a ele. E Paulo diz é assim: aquele membro do nosso corpo que nós menos achamos indecoroso, aquele é que nós damos mais honra. Então, deixe Deus trabalhar na instrumentalidade de cada um. Mas Saul, eu dou conta. Samuel está demorando, eu vou oferecer o sacrifício. Pegou um cordeiro e sacrificou. Desobedeceu a Deus. Samuel chegou e disse: olha, Saul, quando você for naquela nação, mate todos. Saul achou que ele poderia decidir fora a vontade de Deus e matou uns sim, matou outros não, trouxe ovelhas e ainda jogou conversa. Não, isso aí eu trouxe para oferecer o sacrifício. Rapaz, né? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Parece que é o Salmo 116, o verso 12, que diz assim: o que eu daria ao Senhor em troca de todos os benefícios que me tem feito? Cumprirei os meus votos. É isso que você deve fazer. Obedeça a Deus. Deus mandou, obedeça. Obedeça. Você não sabe o que vem pela frente. Deus entende tudo. Deus vê a eternidade como um segundo só. Deus não está preso ao tempo cronos como nós, que só tenho aqui agora 20 minutos para encerrar esse vídeo. Deus não tem essa limitação. Então obedeça a Deus. Ele pode tudo, Ele sabe de tudo, Ele entende tudo. Cada passo que você dá, a tua motivação, Deus entende. Pois bem, Samuel então, chega para Saul e diz: olha, Deus vai dar o teu governo para um melhor que você. Aí Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé, em Belém, o belemita, e dentre os filhos de Jessé escolha um rei. Agora, a escolha de Davi é uma escolha segundo a vontade de Deus. Nós estamos tratando da história de Israel, porque Davi é aquele grande nome do Novo Testamento. Eu sou descendência de Davi. Davi é aquele nome que se espera ressuscitado no milênio para reinar com Cristo. Os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar para reinar com Cristo no milênio por 1000 anos. Ser descendente de Davi, como José e Maria eram, Maria por um filho, José por outro filho, era extraordinário. Jesus, por exemplo, no Novo Testamento, se quem governasse sobre a nação de Israel fosse sobre Jerusalém, né? Fossem os judeus e não os romanos, quem estaria no trono naquele momento era Jesus, descendência pura de Davi, filho de Davi, como disse o Bartimeu. Aí Samuel desce até a casa de Jessé, avisa Jessé que haveria de ir na sua casa. Jessé então prepara tudo, mas Jessé pega o menininho aquele, né? Era para reunir todos os filhos, mas ele pegou aquele menor e diz: vai para o campo. Aí reuniu todos os filhos ali,
bonitão, todo mundo arrumado, com a roupa própria da festa, roupa de gala. E quando é apresentado o primeiro filho de Jessé a Samuel, Samuel olha e diz, está diante dos meus olhos o rei de Israel. Por quê? Porque Samuel estava ainda escolhendo pelo mesmo critério dos judeus, dos israelitas. Judeus não, dos israelitas, que eles ainda não são judeus. Aí é quando Deus chega a Samuel e diz, Samuel, vamos estabelecer um limite? Você olha externamente. O meu critério de escolha é um critério interno. Eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo a aparência, porque nós levamos em consideração a aparência. A cor da pele, o cabelo, a idade, o falar, a condição financeira, a gesticulação, a educação, a roupa, a beleza, tal, o patrimônio. Mas Deus não leva isso em consideração. Deus leva em consideração o coração puro, Deus leva em consideração a destreza para trabalhar na sua obra, Deus leva em consideração a seriedade, Deus leva em consideração esse tipo de coisa. Por isso que eu sou testemunha de pessoas que eu conheço aqui no Luiz Eduardo Magalhães, que, a meu ver, nunca poderiam ser obreiros. A meu ver. Mas Deus, que conhece o coração, e eu não vou citar nome de nenhum irmão aqui, né? Deus pega o camarada que não vale nada, a meu ver, e Deus transforma ele e o capacita. Recentemente eu ouvi uma mensagem de um irmão, que eu confesso para vocês, eu fiquei boquiaberto. Eu digo, Jesus, tu abençoaste teu servo. Hoje é um grande homem de Deus, um respeitado servo do Senhor, obreiro. E eu tirei o chapéu, eu digo, grande é o teu nome, Jesus, grande é a tua obra. Passados então os filhos de Jessé, Samuel diz, não tem mais nenhum, acabou, porque tem alguma coisa errada. Deus disse que ia escolher, Deus não escolheu nenhum. Deus não se engana. Não pense que Deus se engana, não pense que Deus não sabe onde é que você está. Deus sabe. Não precisa colocar no jornal, não. Deus sabe onde você está. Deus contempla tudo que você faz. Aí o Jessé disse, tem mais um aí. Manda buscar, nós só vamos comer quando ele chegar. E quando ele entrou, irmãos, ruivinho, cabelinho, eu acho que meio avermelhado, deveria ter a juba grande, que ele é o leão da tribo de Judá, então o símbolo de Judá é um leão, eu acho que Davi deveria ter uma juba grande. Aquele moleque assim, magrelinho, queimadinho do sol, imagina Davi chegando só sem camisa, né? Eu imagino, aquele cabelão grande assim, vermelho, parecendo um leão mesmo. Quando entra, Samuel dá aquela olhada assim, um menino, mas Deus diz, é esse aí o homem que eu quero. E Samuel agora derrama, provavelmente Davi tinha seus 12 anos de idade, Samuel derrama óleo sobre a cabeça de Davi e Davi aguarda 18 anos. Ouça, você que aceitou Jesus ontem e já quer sentar no corredor. Calma. Eu me admiro, não admiro a pessoa, eu me admiro de algumas pessoas que aceitaram Jesus ontem e hoje, se ele não for a quarta pessoa da Trindade, já, né? Já tem que subir o nível aí. Ser pastor já é pouco. Aí já tem uns níveis aí superiores, já tem uns níveis aí. Eu não vou citar não para não transparecer com ninguém. Aí daqui a pouco nós vamos chegar na igreja, conforme diz o meu amigo pastor Ade Jarlan. Nós vamos apresentar. Gente, hoje está conosco o irmão fulano de tal, quarta pessoa da Trindade. Ou como dizem uns colegas de trabalho aí, semideus. Só os fortes entendem isso aí, semideus. E cuidado, se você não chamar pelo título, né? Aí Jesus diz, é pelo fruto que você conhece a árvore. Eu tive que dizer isso para alguém uma vez, eu acho que não desceu bem goela abaixo não. Ainda hoje eu percebo que esta palavra ficou engasgada. Deus então escolhe Davi, e Davi então passa 18 anos aguardando, e quando Davi tem 30 anos, há uma guerra. Aí tem toda outra história, Davi acaba se casando com a filha do rei, Davi mata o gigante Golias, Davi se torna um grande guerreiro, e o rei Saul sabe, chega nos ouvidos dele que Davi era quem haveria de assumir o trono, que o óleo já devia ser descido sobre a cabeça de Davi. O rei Saul tem um filho que era quem deveria assumir o lugar do rei Saul, e que é Jonatas, e o rei Saul chega para Jonatas, que era amigo de Davi, e diz, Jonatas, acorde, enquanto o filho de Jessé viver, você não tem sossego no seu trono.
Só que Jonatas, por outro lado, entendia também a vontade de Deus e acabou morrendo Jonatas, acabou morrendo Saul. E como Davi era reconhecido por todos, todos reconheciam Davi. Davi saía na batalha com Saul e o povo dizia: viva Saul que matou milhares. Aí o povo gritava: mas viva Davi que matou 10 milhares. Então Davi tinha o carisma do povo. Davi assume o trono de Israel. Davi faz aquilo que Saul não teve visão. Davi tinha prazer em servir a Deus. Alegria, satisfação. Está escrito em Salmos, parece que é 32:8, 32:5, é uma coisa assim. Que o povo geme quando o ímpio, não é o crente, presta atenção, é o ímpio, governa. Agora o povo se alegra quando o justo governa. E Davi era justo. Davi era homem sanguinário. Davi era forjado na batalha, então com Davi ninguém conversava muito não. Davi reinou por 40 anos. Davi estabeleceu o culto em Israel. Davi trouxe a arca que estava lá fora para dentro de Israel. Davi lutou grandes batalhas e foi vitorioso. E segue a história de Israel, que é dando ênfase nos reis, aos reis de Israel. Porém, como todo mundo, e vai acontecer comigo, vai acontecer contigo, Davi envelheceu. E teve muitos filhos. Muitos filhos. Alguns por serem mais velhos. E diga-se de passagem, não tem na lei judaica que a sucessão do trono seria do filho, não. Isso era costume dos povos. A sucessão do trono de Israel é posto por quem Deus colocasse. Alguns até entendem hoje que ministério o filho tem que seguir a linhagem do pai. Não. Os filhos de Eli, o sacerdote, que iam assumir o trono, não era igual a Eli. E Eli, até por causa dos filhos, prevaricou. Os filhos de Samuel também não eram igual a Samuel. Os filhos de Samuel deixaram a desejar. Então, se Deus, por acaso, der ministério ao filho, amém. Mas se Deus não der? Tá um exemplo aí, nos assistindo agora, pastor Oráculo. Meu amigo, foi jovem junto comigo, hoje é um grande pastor lá em São Paulo. Filho do grande pastor Corsino da Cruz. Neste caso aí, o filho acompanhou o pai. Grande homem de Deus. Nós temos em Barreiras aqui, pastor Jailton, e os filhos são obreiros. Mas nós temos muitos casos que os filhos não são obreiros como os pais. Porque Deus chama quem Ele quer, Deus capacita quem Ele quer, Deus põe quem Ele quer diante da obra. E às vezes há necessidade, até no caso de um Samuel mesmo, pegar alguém de uma tribo diferente e colocar ali para poder... A intenção é que guie o povo, a intenção é que o povo se prepare para o caminho correto. Bom, Davi tem vários filhos. Um desses filhos de Davi é chamado Salomão, e Salomão assume o trono de Israel. Davi tinha no coração o desejo de preparar o templo, que o Senhor fosse louvado. Davi era aquele estilo de que dizia: eu me alegro é quando dizem, vamos para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi tinha prazer em servir a Deus, prazer em oferecer sacrifício. Davi ofereceu um sacrifício do seu particular, eu não dou conta de citar agora, que foram toneladas e mais toneladas de ouro. Foram boiadas e mais boiadas para um sacrifício, para dizer, Deus, eu estou te dando isto aqui, ó Deus, isto aqui. Eu estou fazendo porque eu te amo. Davi foi, e Deus fez o que com Davi? Homem segundo o seu coração. Pecou, está lá registrado que pecou, tal, mas tinha uma coisa, Davi pecou, reconhecia o pecado, pedia perdão. Diferente de muita gente que não confessa, que esconde, que guarda. Não, Davi era aberto, era transparente. Davi, com toda aquela pompa, tinha hora que Davi entrava igual um menino, começava a pular. No dia que a arca foi trazida, Davi, tanto que a filha de Saul olhou de cima da janela e disse, como é que se porta daquele jeito? Isso não é porta de rei. Mas Davi entendia, ele estava feliz com o Senhor. Feliz é aquele que sabe demonstrar o quanto ama a Deus. E tem gente que não sabe demonstrar isso. Nosso tempo está acabando já. Falta aí 6 minutos para nós encerrarmos. E tem muito chão pela frente. Pois bem, Davi é sucedido por Salomão. E Salomão começa muito bem. Saul, 40 anos. Davi, 40 anos. E Salomão também reina 40 anos. É o período da monarquia unida. 120 anos unido do reino de Israel. E Salomão governa muito bem. No período de Salomão houve paz. Salomão era um estadista de primeira.
Salomão foi justo, Salomão foi sábio, Salomão pediu a Deus em vez de riqueza, pediu a Deus sabedoria, Deus o abençoou. Vieram de longe para ver a organização dos servos de Salomão. Pastor, ensine seus obreiros. Você, pastor, ensine seus obreiros. A gente visita algumas igrejas, o obreiro não sabe ser porteiro, o obreiro não sabe tirar oferta. Ensine seus obreiros. Aquilo representa o Senhor. É a imagem que vão ter do Senhor. Cuide disso. A rainha de Sabá veio ver e disseram, olha, não me contaram nem a metade do que eu ouvi falar lá na minha terra. Só que Salomão, então, é substituído por seu filho Roboão. E Roboão, gente, eu vou dizer para vocês, viu? Foi uma decepção para a nação de Israel. Poderíamos falar mais de Salomão, a inauguração do templo. Salomão fez um pedido a Deus, que Deus atendeu esse pedido lá nos dias de Daniel. Uma das vezes que Deus atendeu foi nos dias de Daniel. Salomão disse, ó Senhor, estamos construindo esse templo para a tua glória, para a tua honra. E se acontecer algum dia do teu povo ir cativo, e de lá o povo orar, voltado para este templo, este local que nós temos para a tua adoração, ouça a oração do teu povo, restaura o teu povo de volta. Tá, já está lá em Crônicas. Aí Deus responde para Salomão, ó Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, tal, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus faz um compromisso com Salomão. Aí Salomão morre, Roboão entra, e Roboão, inexperiente, com uns amigos de procedência duvidosa. Estude essa procedência duvidosa que você vai entender o contexto em que Roboão vivia. Né? Não vou jogar o assunto aqui agora não é o momento não. Aí o Roboão, que já Jeroboão, filho de Nebate, já se preparava politicamente lá nos bastidores para tentar tomar a terra. Roboão aumenta a carga de tributos, não ouve o conselho dos sábios, entra pelo conselho dos jovens de procedência duvidosa e ele perde, racha a nação. 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Foram 120 anos do Reino Unido, mas agora o reino ficou dividido. Ao sul ficou Roboão, filho de Salomão, com a tribo de Judá e parece que a tribo de Manassés. E ao norte ficaram as outras 10 tribos, logo maiores, mais potentes, mais fortes. E o Jeroboão, filho de Nebate, agindo politicamente, veja a história de Israel como é que desenrola, para manter aquelas tribos, por quê? O templo ficava em Jerusalém, então o povo certamente teria saudade e desejo de ir a Jerusalém. Aí Jeroboão estabelece locais de adoração, um embaixo em Betel e outro lá no limite norte em Dan, lá perto da Síria. E o povo agora poderia adorar, e ele liberou que o povo adorasse debaixo de ídolo, debaixo de árvores, tivesse postes ídolos. E as tribos do norte enveredaram pela idolatria. Fica aqui para você que está ouvindo. Deus odeia a idolatria. Somente Ele é Deus e mais ninguém. Somente Ele é Deus e mais ninguém. Se você ler o Salmo 115 ou 113 na versão da Bíblia Católica, você vai ver que os ídolos são feitos pelas mãos de homens. Parece até ilógico. O homem vai lá no mato, corta a árvore, traz aqui, esculpe, prepara um ídolo e depois ele mesmo se dobra diante daquela imagem e diz, meu Deus. Não tem lógica. Ele, o homem, seria o Deus daquele ídolo, porque ele fez o ídolo. Mas não o ídolo fez. Eu assisti ontem uma reportagem em São Paulo de uma grande basílica, uma coisa milionária, extraordinária, uma obra arquitetônica maravilhosa, pautado numa imagem que foi encontrada dentro de um rio. Pescadores encontraram a imagem e dali surgiu tudo aquilo. E eu fico triste, porque o Deus verdadeiro está lá no céu e ele diz, eu não aceito. Acabou a conversa. Ele não aceita. Se você ler em Atos 4:12, você vai ver que Jesus, quando houve a sua revelação plenária ao mundo, o Emanuel, Jesus adquiriu esta condição. Mas antes de Jesus ser revelado ao mundo, Deus exclusivamente. Carlos Cristiano, Deus te abençoe. As tribos do norte, então, por causa da idolatria, passaram agora a ser visitadas por profetas.
É aí que surgem os profetas. Os profetas do... O que foi, gente? Mudou aí? Parece que mudou a minha... Bom, eu não fiz nada aqui, ó. Se mudou, eu não fiz nada. Alguém pode dizer se mudou? Se virou alguma coisa aí? Os profetas do Antigo Testamento surgiram justamente por causa da idolatria. Essas tribos do norte acabaram por serem destruídas pelos assírios. Aí as duas tribos do sul permaneceram até quando Nabucodonosor, quando ele leva o povo cativo. E aí nós precisamos entender que existe um período pré-exílico. Nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Pré-exílico. Aí depois do cativeiro babilônico, a nação vai para a Babilônia, passa 70 anos cativa. Para quem não sabe, o povo deixou de guardar os anos sabáticos, que Deus disse, trabalhareis 6 anos e no 7º a terra deve descansar. O povo deixou de observar isso. Neste período aí, passado 490 anos já que eles haviam entrado na terra, estavam devedores a Deus de 70 anos. Foi o período em que Deus justamente cobrou a conta deles e mandou eles para a Babilônia. Lá em Babilônia, a história de Israel se passa pela rainha Esther. O que nós temos de história em Babilônia é o registrado ali pela rainha Esther. Apesar de Esther ser o último dos livros históricos, nós temos Esdras, que é o primeiro que volta, com Zorobabel. E depois de Esdras, nós temos Neemias, que é o último dos livros históricos do Novo Testamento, é Neemias. E no meio do livro de Esdras acontece o livro de Esther, porque enquanto Esdras está em Jerusalém, retornou para Jerusalém, Esther está lá em Suzã. É a mesma coisa que eu já falei no período dos Juízes, de Gideão e Ruth. É no mesmo período. Então, Esdras e Esther estão no mesmo período. E aí agora o povo volta do cativeiro babilônico. Nós temos os livros proféticos que vamos falar futuramente, especialmente Daniel e Ezequiel, que vai explicar o que aconteceu em Babilônia. Mas a história de Israel passa por Esther, e Mardoqueu disse, quem sabe se não foi por isso que você foi posto aqui. A nação de Israel quase acaba, Amã quase matou todos os judeus. E Deus, então, por uma estratégia dada à rainha Esther, que fez parte de um concurso de beleza, e etc, etc, assumiu o lugar de Vasti, Deus salva o povo, né? Tanto que em Jerusalém, nos dias de Cristo, comemorava-se ainda a festa do Urim e do Purim, porque foi livrado o povo de Israel da morte. O povo então retorna para Jerusalém. Esdras vem com o povo, e Esdras era escriba, era alguém muito versado. E Esdras tem alguns compromissos, algumas obrigações: restaurar o templo, restaurar o culto, ensinar o povo os costumes, e o povo já não falava mais a mesma língua. Esdras usou um tradutor. No dia que Esdras falou com o povo ficou em pé e recebeu assim alegremente, né? Eles falavam agora aramaico. Esdras leu em hebraico e traduziu para o aramaico. E Esdras teve um compromisso ímpar. O que é Samuel para os livros da sua época, anteriores à sua época, é Esdras para os livros depois do cativeiro babilônico. Samuel coordena os livros, organiza os livros anteriores do seu período para trás, Juízes e tal, foi tudo Esdras quem organizou, Samuel, e agora Esdras escreve 2 livros das crônicas, e é interessante que ele pega aqueles mesmos fatos políticos que ocorreram em Reis e transcreve aqueles fatos em crônicas, agora dando uma visão política do próprio Esdras, uma visão depois do cativeiro. Esdras era muito inteligente, versado em letras, escriba, homem de uma capacidade extraordinária. Só que a cidade continuou com os muros derrubados e as casas. Aí o que acontece?
Neemias fica sabendo de como está a cidade, se apresenta triste diante de Artaxerxes. A história desenrola, Artaxerxes autoriza que Neemias volte, Neemias pega salvo-condutos, Neemias de copeiro volta a ser governador, né? E quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias então usa suas estratégias e Neemias expulsa alguns camaradas que o enfrentam lá, Tobias, Sambalate, Gesem, esses nomes estão registrados na história, não tem como não passar por eles. É igual no Novo Testamento, nos dias de Paulo. Tem uns obreiros lá que Paulo escreve: temos pessoas anunciando o Santo Evangelho. Amém. Amém, Micaele. Eu estou passando alguns vídeos aí de teologia. Acompanhe, viu, Micaele? Você vai crescer muito com esses vídeos. Esse já é o terceiro, o quarto, mas o terceiro da linha teológica. Aí Neemias, então, restabelece os muros, Neemias restabelece as portas, Neemias faz com que a cidade volte a ter corpo. E assim, nós encerramos os livros históricos. Esta é a história de Israel. A história de Israel para aí, e ela vai agora para o Novo Testamento no Evangelho de Mateus. Nós vamos estudar outros livros aí, os livros poéticos, a nossa próxima gravação vai ser o livro poético. Depois vamos fazer os livros proféticos, mas tanto poéticos quanto proféticos passam no período histórico. Nós temos os livros históricos que vão lá de Josué até Esther, e todo o restante, vem lá, o Pentateuco e os livros históricos, todo o restante se passa no período dos livros históricos. Por isso que é interessante você estudar, porque você às vezes lê, e existem textos do Antigo Testamento que você quer aplicar ao Novo Testamento. A essência, o conceito serve para o Novo Testamento e serve para as nossas vidas. Mas o fato em si só serve para aquele período. Tá bom? Como nós prometemos, é somente 1 hora de vídeo, só para te aguçar, para te dar o desejo de estudar. Tem muito detalhe aqui que nós não entramos. Muito detalhe, muito detalhe, muito detalhe, muito detalhe. Nós não entramos aqui, os atos de cada rei, porquê e tal, toda a questão política, a questão espiritual e etc. Mas espero que você esteja acompanhando e esteja aprendendo a palavra de Deus. Inclusive, eu vou deixar aqui um abraço ao doutor Leonardo, delegado titular em Luiz Eduardo Magalhães, delegado de Polícia Civil, que hoje pela manhã perguntou como que ele faria para entender a Bíblia. Doutor Leonardo, se esse vídeo chegar ao seu conhecimento, o senhor vai começar ouvindo, assistindo os que eu já passei. E assista a esse e os demais que virão, e eu garanto para o senhor que algum conhecimento acerca da Bíblia virá para o senhor vai entender algumas questões. Aí as outras perguntas, como aquelas que o senhor disse que ainda tem para me fazer, depois de assistir os vídeos, eu creio que algumas serão respondidas, e as outras que vierem, o senhor pode fazer que no devido momento, quem sabe se o senhor não me convida para conhecer aquela chácara, né? Lá na beira do rio, a gente assando uma carninha lá e eu lhe explicando a Bíblia. Olha que coisa legal. Grande abraço, meu amigo. Gente, eu vou encerrar. E este vídeo provavelmente vai ficar à disposição no blog do evangelista Carlos Simão. Ele tem um blog lá junto com o pastor Josafá de Botirama. Ambos foram meus alunos de teologia e hoje eu peço bênção a eles. Se você por acaso quiser receber um certificado deste conteúdo, porque alguns às vezes vão pregar e não tem como provar que conheceram teologia. E algumas igrejas exigem para evitar que algumas heresias sejam ditas. Aí para você comprovar, você faz contato com eles, depois você vai encontrar algum comentário a respeito indicando o caminho. E se você por acaso quiser um certificado, eles vão dar o certificado, vão cobrar um valor, e deve ser um valor pequeno, porque é somente 1 hora de vídeo, de sorte que no final você vai ter um curso inteiro. Em resumo assim, mais um curso inteiro. Se você lembrar de tudo que eu lhe falei aí, eu já te garanto que você vai ser um teólogo. E alguma coisa vai tocar para mim, né, do valor do certificado, mas eu não quero um centavo. O valor que tocar para mim vai para a Secretaria de Missão da nossa igreja,
que tem muita obra missionária nesta cidade, em outras cidades, em outros estados e em outros países. Deus abençoe a Secretaria de Missão da Assembleia de Deus em Luiz Eduardo Magalhães, a ADLEM. ADLEM, como é conhecida por muitos. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deixem os comentários aí, tá bom? Deus abençoe.